Olá, pessoal. Estamos de volta agora com a segunda parte do nosso módulo 11 do curso Switch Routing Wireless Essentials. Eu sou o professor Alexandre Lopes. Bom, se você assistiu nossas aulas até aqui, né, a gente tem uma playlist que a gente está liberando, né, desse curso Switch Routing Wireless Essentials, onde a gente apresentou até agora o material da Cisco, mostrando diversas ferramentas que tem dentro do material para aprendizagem, mostrando os exercícios, mostrando como é o conteúdo, como ele está lá, como é que você faz para ver ele online, como é que você faz para fazer os exercícios, qual é a melhor maneira, o melhor método para estudar, tudo isso a gente mostrou até agora, né? Sempre falando sobre o tema do módulo 10 e do módulo 11, que é segurança, conceitos de segurança de LAN. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre mitigar ataques de VLAN, tá? Que é o item 11.2. Agora a gente vai passar a ter aula na apresentação do PowerPoint, é o material de apoio que os instrutores têm para dar essas aulas. Normalmente as nossas aulas são nesse material, não são no material online. O material online eu gravei somente para você ver como funciona. Então vamos lá, vamos logo para a aula, né? Então, ó, revisão de ataque de VLAN. Um ataque de salto de VLAN pode ser iniciado de três maneiras, né? A gente viu isso no capítulo 10, no módulo 10 já. Então, ó, a falsificação de mensagem DTP, né? O host atacante faz com que o switch entre no modo trunk, ou seja, ele finge que ele também é um outro dispositivo switch e ele manda uma negociação TTP para transformar aquele link no modo tronco. Com isso, né, a partir daqui, o invasor pode enviar o tráfego marcado com a VLAN de destino e o switch entrega o pacote ao destino. Então, se ele souber qual a VLAN, ele marca o tráfego lá na VLAN de destino e envia, o switch vai estar entregando. Esse é um modo. A outra é introduzindo um switch não autorizado e habilitado ao tranco, né, ao trunk. O invasor pode acessar todas as VLANs do switch da rede, né, do switch não autorizado. Então, se ele conseguir conectar um outro switch não autorizado, e aí pode ser um switch virtual, pessoal. Existem vários simuladores de rede hoje, emuladores de rede que emulam uma rede e o seu PC e o PC do invasor passa a se comportar como sendo um switch, né? O outro switch, o switch legítimo, o switch certo da empresa, acredita que está conversando, está trocando informações com outro dispositivo switch. E outro tipo de ataque é o de salto de VLAN, um ataque de dupla marcação, né, ou duplo encapsulamento. Esse ataque aproveita a maneira como o hardware na maioria dos switches opera. Então, como é que funciona, né? O switch ele está na mesma VLAN que é considerada VLAN nativa, então ele encapsula, ele bota um quadro encapsulado e ele encapsula um quadro dentro de um outro quadro. O primeiro quadro vai com a VLAN nativa, o segundo que está dentro vai com a VLAN que ele quer invadir. E aí, com isso, quando chegar no primeiro switch, o switch vai tirar um encapsulamento e quando ele for analisar o quadro, ele vai ver que o quadro é de uma outra VLAN e ele vai encaminhar para uma outra VLAN. Isso faz com que ele consiga saltar uma VLAN, né? Ele está numa VLAN, ele vai para uma outra VLAN. Então, esses são as principais formas de ataque de VLAN. E aí, como é que a gente faz para mitigar esse ataque? Né? Ó, desabilite a negociação TDP. Qual é o comando? Primeiro, se a porta é uma porta, se a porta é uma porta de acesso, o que eu vou fazer de switch port mod access, né? Então eu vou tirar ela do módulo tronco, eu vou colocar ela no módulo de acesso. Quando eu boto ela no módulo de acesso, eu estou avisando ao switch que aquela porta ela não pode ser um tronco, ela é acesso, tá? Uma outra coisa é desativar todas as portas. E a outra coisa que eu devo fazer é colocar ela numa porta diferente da VLAN nativa, né?
Então, ó, aqui, observe aqui, ó, interface range FA017/20, switch port mod access, switch port access VLAN 1000. Então ele botou aqui uma VLAN 1000, de preferência uma VLAN alta, 999, né, ó. Aqui, ó, da 1 a 24, ele colocou aqui, ó, switch port mod trunk, switch port no negotiate, switch port trunk nativa e VLAN 99. E aí ele botou a VLAN nativa como sendo a VLAN 999, né? Então, eu tenho que botar no meu tronco uma porta nativa diferente da porta padrão, que é a 1. Eu tenho que desabilitar minhas portas, colocar ela no módulo de acesso forçada, né? Ou seja, colocá-la como módulo de acesso. Só que antes de desabilitar ela, colocar ela numa VLAN que eu não estou utilizando. Eu posso criar uma VLAN só para as portas não utilizadas, que eu nem vou atribuir IP a essa VLAN. Com isso, pessoal, eu tenho minhas portas 100% seguras em relação a esse ataque. Tá? Aí eu tenho o ataque de DHCP. A gente já viu esse ataque no módulo 10. Já falei, já é uma das aulas que está no nosso, que está nessa playlist, né? Se você não assistiu, assiste o módulo 10 que você vai ler lá, você vai assistir, você vai ver sobre o ataque de DHCP, os ataques de DHCP. Então, primeiro a gente vai fazer uma revisão de novo do ataque, mas é uma revisão mesmo, pessoal, não é uma aula sobre esse ataque. Então, ó, o objetivo do ataque de privação de DHCP é uma ferramenta com ataque com Globber, né, uma ferramenta de ataque como Globber, que faz o switch ter uma negação. Tá? Então, ele faz com que o servidor DHCP tenha uma negação. São tantos dispara, ele sai disparando requisição DHCP para Macs falsos até encher a minha tabela DHCP, ou seja, completar totalmente o servidor DHCP. Lembre-se de ataque de privação DHCP podem ser efetivamente mitigados usando a segurança de porta, porque o Globber usa endereços MAC de origem exclusivos. Então, se eu colocar o port security e disser que ele só pode aprender 3, ele não vai conseguir mais fazer ataque do DHCP. Tá? O Globber pode ser configurado para usar o endereço MAC da interface real como endereço Ethernet de origem, mas especificar o endereço Ethernet diferente na carga útil do DHCP. Então, esse é um ataque tão sofisticado que ele pode ainda, sim, comprometer, mesmo com o port security habilitado. Então, como é que a gente faz? Né? A gente faz, e os ataques também spoofing DHCP podem ser reduzidos com o uso de rastreamentos de DHCP em portas confiáveis. Como é que a gente faz isso? Né? Então, primeiro, né? Ó. Ele aqui vai mostrar um outro tipo de ataque, tá, pessoal? Desculpa, é o snooping DHCP, que é o espionagem de DHCP, de filtragem de mensagens do DHCP. Limita o tráfego DHCP em portas não confiáveis. Esse a segurança que a gente vai utilizar, né? Os dispositivos sob controle administrativos, por exemplo, computadores, roteadores, servidores, são fontes confiáveis, né? A interface confiável vai ser marcada, então a gente vai dizer, né, no link tronco quais são as portas dos servidores, ou seja, quais são os links confiáveis, por onde vai vir as respostas de DHCP. E aí eu vou marcar dizendo que aquela é a porta confiável. Então eu ativo o DHCP Snooping, né, que vai estar verificando os ataques de DHCP, e aí eu digo qual é a porta confiável. Então, eu mando que ele bloqueie qualquer requisição DHCP, qualquer entrega DHCP que não seja daquela porta que eu determinei. Então, ó, etapa 1, habilite o rastreamento DHCP utilizando o comando de configuração global IP DHCP Snooping. Né? Depois, ó, em portas confiáveis, use o comando de interface IP DHCP Snooping Trust, ou seja, aquela porta é confiável, ela é real. Né? Depois eu digo o máximo, ó, em interfaces não confiáveis, limite o número de mensagens de descobertas de DHCP, com o comando IP DHCP Snooping Limit Rate. Aí você vai dizer qual o limite,
né? Quantos pacotes por segundo podem ser transmitidos? E habilite o rastreamento DHCP nas VLANs, ó, IP DHCP, Snooping, VLAN e a VLAN que você quer que ele faça esse rastreamento. Então aqui, ó, eu vou chegar pertinho aqui para a gente poder dar uma olhada. Olha lá, ó, IP DHCP Snooping, ou seja, eu configurei o DHCP Snooping em todas as portas do meu switch. Depois eu digo, ó, IP DHCP Snooping Trust, ou seja, a FA01 ela é a confiável, é onde está o meu servidor DHCP. Depois, a interface range das 5 a 24, IP DHCP Snooping Limit Rate 6. Então, eu estou dizendo aqui que 6 pacotes por segundo podem ser, é o meu limite máximo, tá, de DHCP. E depois eu faço o comando no módulo de configuração global de novo, a IP DHCP Snooping VLAN 5, 10 e depois da 50 a 52, 50, 51 e 52, nesse intervalo aqui. Então eu disse para ele que ele vai ficar farejando, vai tentar verificar se tem DHCP, se tem algum ataque de DHCP ou quadros de pacotes de DHCP nas VLANs 5, 10, 50 a 52, 50, 51 e 52. Certo, pessoal? Então, é assim que eu ativo, é muito simples. Dessa forma, eu ativo a detecção de DHCP e digo qual é a porta confiável. Beleza? Ó, como é que eu faço para verificar? O show IP DHCP Snooping. Né? Vamos dar uma olhada de perto de novo aqui nessa ó. Show IP DHCP Snooping, ó. Switching DHCP Snooping Enable, ou seja, está habilitado, né? E aí ele diz aqui, ó, Fast Ethernet 01 é confiável e as outras, ó, não é, ó, ele limite de 6, ó, tá vendo? E aí em todas as portas vai ter isso aqui. E aí, ó, Show IP DHCP Snooping Bidding. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, tá vendo? O IP, o Lise, quanto tempo em segundos foi, né? DHCP na VLAN 5, ó, tá vendo? Então ele mostra para gente diversas saídas ou diversos comandos ou diversas análises que eu consigo fazer com show IP DHCP Snooping, show IP DHCP Snooping Bid. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ver sobre o ataque de ARP. Ah, Alexandre, esses ataques, isso é simples assim de mitigar? Gente. Por incrível que pareça, mas muitas empresas não tomam esse cuidado, muitas equipes de rede não tomam esse cuidado. Então vamos ao ataque de ARP. Ó, a inspeção de ARP dinâmica, né, em um ataque de ARP típico, um agente de ameaça pode enviar respostas ARP não solicitadas a outros hosts na subrede com o endereço MAC do agente de ameaça e o endereço IP do gateway padrão. Então ele vai fingir que ele é o gateway padrão, por exemplo, para virar um man in the middle, né, um homem do meio ali, para roubar todas as mensagens que o cara estiver trocando com a internet. Ali potencialmente tem as mensagens que são trocadas com banco, né, com cartão de crédito, com questões com clientes, né? Então, questões sigilosas, às vezes, de clientes. Então, assim, ele vai estar roubando e disfarçando ali. Então, a inspeção dinâmica de ARP, o DAI, é chamado de DAI, requer rastreamento de DHCP. Então, o primeiro passo é fazer o rastreamento de DHCP, tá, pessoal? Sem o rastreamento de DHCP, é impossível fazer a inspeção de DAI. Não retransmitindo respostas ARPS inválidas e gratuitas para outras portas da mesma VLAN. Interceptando todas as solicitações de respostas ARPs em portas não confiáveis. Então, é isso aqui que a inspeção, o DAI, faz, tá, pessoal? Verifica cada pacote interceptado para obter uma ligação válida de IP para MAC. Elimina e rastreia respostas ARPs provenientes e inválidas para impedir o envenenamento por ARP. E desativa o erro na interface se o DAI configurado por ARP for excedido. Então, ó, vamos lá, vamos direto para a configuração.
Vamos lá, ó, muito simples. Lembrando, tem que ativar o IP DHCP Snooping, IP DHCP Snooping VLAN 10 e IP ARP Inspection VLAN 10. Aí eu entro na interface confiável, tá? Mesma coisa, ó, IP DHCP Snooping Trust, IP ARP Inspection Trust. Tá, pessoal? Muito simples, só isso. Configurei o DAI. Tá, ó, exemplos de configuração de DAI de novo aqui, ó. MAC de destino, verificar o endereço MAC de destino no cabeçalho Ethernet em relação ao endereço MAC de destino no corpo do ARP. Então, ele sempre verifica isso. MAC de origem, verifica o endereço MAC de origem no cabeçalho Ethernet em relação ao endereço MAC do remetente do corpo do ARP. Então, ele fica verificando o corpo do ARP e o endereço do cabeçalho Ethernet, certo? Para verificar se existe uma falsificação nessa jogada aí que as falsificações acontecem. Tá? E verifica o corpo do ARP em busca de IPs inválidos e inesperados, incluindo os endereços 000 e 255, 255, 255, 255. Tá? E todos os endereços de IP multicast. Então, ele fica verificando isso tudo. Tá? Ó, o comando global de configuração IP-ARP Inspection Validate usa para configurar o DAI para descartar pacotes ARPs quando o endereço IP não é válido. Tá? Então aqui, ó, ele pode ser usado quando o endereço MAC do corpo dos pacotes ARPs não corresponde aos endereços específicos do cabeçalho Ethernet. Ele observa observe o exemplo a seguir como apenas um comando pode ser configurado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no exemplo. Ó. IP ARP Inspection Validate, e aí ó, ele deu o source MAC. Tá? E destination MAC e válido IP. Tá? Então, ó, você só pode configurar uma vez, ele sempre vai usar o último que você configurar. Então, para você ativar tudo, você tem que fazer ó, IP ARP Inspection Validate Source MAC Destination MAC IP. Tá? E aí, quando você faz isso, ó, ele ativa tudo. Ó. Tá vendo? Ó? Você não pode ativar um, depois o outro, depois o outro. Ele sempre vai assumir o último modo que você configurou. O último modo que você configurou foi o IP, então ele só ativou o IP aqui. Para você ter os três ativos, você tem que configurar de uma única vez: IP ARP Inspection Validate, Source MAC, Destination MAC, IP. Então ele vai verificar o MAC de origem, o MAC de destino e o IP. Ok, pessoal? Então outra é outro comando para ativar a verificação por DAI, que é bem legal. E por final, a gente vai ver o mitigar os ataques de STP. Tá? Então, para mitigar o ataque de STP, lembrando que o ataque de STP ele manipula o span tree através da troca de BPDU, né, numa porta que seria de acesso. Então, eu ligo o meu computador numa porta de acesso e começo a trocar BPDU, ler e trocar BPDU. Como é que eu faço para essa porta aí, para isso não acontecer? Eu ativo o port fast. O port fast ele vai fazer com que o port fast traz imediatamente uma porta do estado de encaminhamento para a partir do estado de bloqueio, ignora os estados de escuta-aprendizagem. Com isso, ele não vai nem escutar nem aprender a partir dos BPDUs. Tá? Ele não vai passar por essa porta de aprendizagem. E eu faço BPDU guard. O erro de proteção BPDU imediatamente desativa uma porta que recebe um BPDU. Como o port fast e o protetor BPDU deve ser configurado apenas nas interfaces conectadas aos dispositivos finais, né? Então, como é que a gente faz para configurar? Vamos lá, de novo. Vamos ver aqui, interface FA01 switch port mod access span tree port fast. Então, aqui eu já estou dizendo que ele vai desabilitar aqueles estágios do span tree de escuta e de aprendizagem.
Depois eu faço, ó, Spanitree, Portfast, Default, Exit, beleza? Ok? Aqui eu estou desabilitando aquela porta, é, eu tô deixando o Portfast como default, tá? Eu tô colocando aqui, ó, aqui eu estou ativando somente na, vamos de novo lá, ó, vamos de novo lá no, ó, aqui eu estou ativando somente na interface FA01. Switch Port, Mod Access, Spanitree Portfast, ok? Aqui eu estou aplicando em todas as portas do switch ao mesmo tempo. Exit, né? Então eu já estou no modo de configuração global, ó, Spanitree Portfast Default. Então ele está dizendo que o default é deixar o Portfast ativado. E aí, quando eu precisar, eu vou desativar o comando Portfast, ok? Então, quando eu precisar, eu vou lá e desabilito o comando Portfast, tá? Então, ó, para verificar se o Portfast está ativado, eu vou usar um show running configuration begin, né, pipe, que é o nome dessa trava aqui. Normalmente ela fica na maioria dos teclados do lado do shift da esquerda, tá? Então, ó, pipe begin span, tá? Ou depois do span ou show Spanitree summary, ele também me mostra, ok? E aí eu consigo ver se eu estou com o Portfast ativado. E é, outro comando que eu posso fazer é ativar o BPDU Guard. Como? Ó, eu entro na interface lá, ó, interface FA01 Spanitree BPDU Guard Enable. Spanitree Portfast BPDU Guard Default. Também vai estar isso como default para todas as portas, tá? E aí, se eu quiser tirar eles, eu vou lá, entro na interface específica e dou um Spanitree Portfast BPDU Disable, né? Eu dou um BPDU Disable na minha porta, tá? Do meu switch. Pessoal, eram esses as diretrizes e os comandos e as formas de mitigar os ataques que a gente viu no módulo 11, no módulo 10. O módulo 11 é um módulo, como eu falei, onde a gente viu na prática aqui como atuar. Mas ele tem uma teoria, foi o que a gente fez até agora, apesar de ter tido um pouquinho de prática lá na primeira parte da aula, né, com aquele recurso da Cisco. Pessoal, aquele recurso tem em cada um desses tópicos que a gente viu. Você, quando estiver fazendo o curso lá no material, você vai ter aquele recurso o tempo inteiro. É que eu, na minha aula aqui, não faz sentido, porque eu gravo um lab depois. Então, a gente vai fazer aqui o lab que tem nesse módulo prática e quiz, certo? Vamos lá, eu vou migrar aqui para o material e vou lá no Lab, ó, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, cada um desses tem uma, tá vendo aqui, ó? Ó, mitigar ataques de DHCP, ó. Exemplos de configuração, sintaxe de ataque de DHCP, olha lá, ó. Aí aqui, ó, você configura, ó, tá vendo o ataque de DHCP, ó. Igualzinho a gente viu lá, tá? Igual a gente viu no último. E aqui no módulo Prática e Quiz, a gente vai ver o Packet Tracer, configuração de segurança de switch. E em todos os módulos, além de ter um Packet Tracer pronto, tem um laboratório de configuração de segurança, ou seja, tem um laboratório. Esse laboratório é para você mesmo montar. A maioria deles você consegue montar no Packet Tracer. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde vocês não conseguem, né? Poucas pessoas têm equipamento real em casa para montar e às vezes não tem equipamento real para conseguir montar um cenário completo. Então, monta no Packet Tracer. A grande maioria desses recursos, desses laboratórios aqui, você vai abrir o Packet Tracer limpo, vazio, e vai montar um lab lá e vai conseguir, tá bom? Mas na aula de hoje, no próximo vídeo do módulo 11, que é o último, para encerrar, a gente vai fazer esse Packet Trace configuração de segurança de switch. Tá bom, pessoal? Então, espero vocês nesse próximo vídeo.